Na verdade, eu sou Georgina, porque devido a uma tradição de família, né, da minha avó, me colocou esse nome, Georgina. Só que a minha mãe, não gostando do nome, ela vai e troca, né? Me chama de Nicinha, porque é derivada do nome do meu pai. E eu sou uma mulher, me considero uma mulher persistente, guerreira. Sou uma mulher que tem 2 filhos, né? A Monique e o André, agora 2 netos, o Miguel e o Anthony. E Eunice é aquela pessoa que eu me identifico. Com Georgina eu não me identifico, apesar de que foi dado o nome pela minha avó. Mas como nem a minha avó mesmo me chamava de Georgina, então eu não me acho Georgina, eu não sou Georgina, eu sou Eunice, como sou conhecida. Então, Georgina é meu nome de identidade, Eunice sou eu. Quando eu estou com a minha família, quando eu estou em comunidade, quando eu estou comigo mesma. Então, Eunice, eu sou Eunice. Bem, eu nasci aqui no Hospital Dom Pedro II, sendo que hoje onde eu nasci é o Fórum de Santa Cruz. Em 1959, na verdade 1958, mas eu fui registrada com essa diferença de data. E a minha família sempre morou em Jesuítas. Na verdade, após Jesuíta, um lugar chamado Canto do Rio. E lembro que meus avós e toda a minha família eram um dos fundadores desse local, bem rural na época. E eu lembro que o território de Santa Cruz, onde a minha família morava, né, até hoje moram lá, meus irmãos, meus tios, a nossa extensão de terra era muito grande, então a gente vivia da agricultura, né? Tanto é que hoje eu adoro mexer com terra, de plantar, porque eu vivi fazendo isso. Eu vivi em Jesuítas, no Canto do Rio, que é ladeado por 2 rios, o Rio Guandu e o Rio Canal de São Francisco. Então esse território, lá nessa época a gente nadava, aprendi a nadar no rio, né? No Rio do Guandu, que ele era menos extenso que o Canal de São Francisco, mas também a gente brincava nos 2. E lembro que meu avô, né, Antônio Barbosa, a gente morava lá, né, na área mais rural. Santa Cruz era toda rural, mas nossa era um local bem pacato. E meu avô, ele tinha um saco branco que ele vinha fazer compra nas mercearias de Santa Cruz. E da mercearia ele vinha para o Matadouro comprar as carnes. E esse território de Santa Cruz, onde eu vivi, quando eu vinha no caminho para cá, ainda falei, hoje eu não conheço mais Santa Cruz, porque a explosão demográfica foi tão grande, né, com tantas vindas, com vários conjuntos que eles formaram. Então isso fez com que muitas das vezes eu não reconheço mais Santa Cruz, porque eu sou da época de que os comerciantes de Santa Cruz éramos todos amigos, a gente conhecia todo mundo pelo nome, conhecia a família, e se comprava por caderneta, né? Aquela coisa de que confiava, não posso pagar, então anota na caderneta. Então, esse território, para mim, é o meu chão, né? Minha base. E o próprio Jesuítas, Canto do Rio,
Hoje, também, todos tínhamos, né? A maioria que morava no Candurri eram parentes. Eu lembro que meu avô contava que foi num... Ele não falava reforma agrária, ele falava distribuição de terra do INCRA, e ele mais 3 irmãos ganharam uma extensão de terra muito grande. E com o passar dos anos, essas terras foram sendo perdidas, porque arrendava, né, para forasteiro, que eu digo assim, né, entre aspas, forasteiro, que vieram os japoneses, compraram, arrendaram para plantar tomate, e com isso eles foram perdendo a parte do terreno. Que pegava de Jesuíta até ali onde é o Rio Santos, né, onde é a cidade da criança. E hoje tem só um pedacinho de terra, um pedacinho assim, né, considerável. Eu até falo que é o quilombo da minha família, porque ainda tem uma tia que mora lá com 80... Quantos anos que ela vai fazer, gente? Deixa eu lembrar. Ah, já com a idade bem avançada, mas bem lúcida, ainda está lá. Então, Santa Cruz, quando se fala em Santa Cruz, né, que eu lembro que num trabalho, num livro do Faustino, ele dizia assim, né, que Santa Cruz não é o local longínquo, mas é onde começou toda a história, né, do Rio, principalmente na época do Império. Então aqui tem muitas coisas históricas, inclusive lá em Jesuítas tem a ponte, né, que tem um túnel que a minha avó sempre amedrontava a gente para não brincar no túnel, dizia que ali tinha dragões, né? Então a gente via o túnel, ia até uma certa parte, mas depois a gente ficava com medo e voltava para a gente não entrar, né? Não adentrar no túnel, porque sai aqui no quartel, né? O atual quartel. Então Santa Cruz é isso. Santa Cruz para mim é o meu chão, que eu amo muito, mas que não reconheço. Não reconhece mais, não né? Reconheço mais. Não é a sua infância, não é a sua juventude, é uma outra Santa Cruz. É uma outra Santa Cruz. E como é que a senhora, e quando e como, por que a senhora foi para Santa Veridiana, né? Como é que... Ah, sim. Eu participava aqui do grupo jovem aqui da Igreja Católica e conheci o meu esposo, né? Então, essa história de conhecê-lo, nós nos casamos e ele sempre morou lá, Santa Cruz, lá em Santa Veridiana, que na época aquela rua não chamava Santa Veridiana, chamava Estrada do Rádio. Aí depois, com o tempo, mudaram o nome. E Santa Veridiana também era um local que tinha a minha casa, depois de uns 2 quilômetros que tinha outra casa, então eram sítios enormes. E... É a mesma casa que a senhora vive hoje? É, inclusive tem a casa onde era a casa do meu esposo morava, que eu moro no mesmo quintal, né? Minha casa é ao lado. E mesmo onde construíram o conjunto Santa Veridiana era uma fazenda, um senhor chamado Seu Augusto. E antes de construir esse conjunto, construíram um outro, do outro lado da Estrada da Pedra, que também era um laranjal de uma família antiga do local. E depois construíram Santa Veridiana, né, que é meu vizinho, que fica no entorno do sítio onde eu moro. E atualmente construíram vários conjuntos da Minha Casa Minha Vida. E a minha rua também não é mais a mesma, né? Porque antigamente era no silêncio, você só ouvia os animais. E hoje é 24 horas barulho, é moto, é criança chorando, passa na rua, é vários ruídos. Devido, né, essa explosão demográfica também lá na rua Santa Veridiana. A minha origem da minha família é de Umbanda. Minha avó, minha mãe. Inclusive, meu nome, Georgina, é uma tradição de promessa para São Jorge. Então, tem várias pessoas na família, os primogênitos chamavam Jorge. Eu nasci mulher, fiquei Georgina. A minha mãe, não gostando do nome, né, trocou. Mas é de Umbanda. Eu lembro de criança que minha mãe ia, minha avó ia, e a gente
Eu tinha uma tia que era, né, mãe de santo de um terreiro, e nós íamos, né, para esse local que eu falo, que é em Jesuítas. Que é o Quilombo. É o Quilombo, é. Lá tinha um terreiro da minha tia Lia, e nós íamos para lá. Eu lembro que em noite de lua cheia era muito interessante, né? Que sempre ia, ou ia cantando, né? Família ou ia cantando, ou ia contando causo, né? Então eram vários causos de mula sem cabeça, de vários, né? Da nossa infância. E essa questão de causo também, a minha avó, para a gente não ir para o Rio à tarde, assim, de noite, ela sempre dizia que não vai para o Rio, não. Depois das 6, porque tem o... Eu chamava Caboclinho d'Água. Eu não... Aí, depois, né, com o tempo, eu conheci a história do boto cor-de-rosa, né, que vira um príncipe. Então, pelo Caboclinho d'Água, eu deduzi que era esse boto cor-de-rosa, que ela dizia que era o Caboclinho d'Água, que encantava as meninas, etc., né, essas lendas. Mas, assim, falava com muita fé naquilo ali, acreditando mesmo. E eu cresci acreditando também, né, nessas lendas, depois que a gente vai pegando conhecimento. Assim, na verdade, eu sempre sonhei com uma SEB assim, que tem mais característica rural. Com o tempo, eu fui descobrindo que a SEB, nós vivemos numa área urbana, então, que existe nessas duas SEBs, a SEB urbana e a SEB rural. Sendo que o seu teor, né, a sua essência, ela permanece, que é a questão da fé e política, né? Porque a igreja tradicional não pode envolver em política. Já as SEB, assim, sem política, não existe uma SEB, por quê? Frei Beto sempre fala, né? Jesus foi um ser político revolucionário. Ele sempre usa uma palavra assim, Jesus não morreu atropelado por um camelo, mas ele morreu pela sua posição política. Então, a SEB que eu sonhava era essa, mas a gente também tem que viver pisando, né, no território que a gente vive. E a SEB, quando a gente começou, por incentivo de um padre chamado Padre Betão, Carlos Alberto, ele também acreditava, porque ele foi formado por um outro padre que era holandês, Padre João Cribin, que tinha muito, né? Que vinha esses padres estrangeiros para o Brasil e trazia, né, essas ideias mais revolucionárias para a igreja. Então, Betão foi formado por ele e trouxe para a gente essa ideia de SEB. Então, na matriz, que é onde o Alaí participava, ele formou um curso chamado Gabi, que acho que é Animação Bíblica, e a partir dali ele descentralizou essa matriz, né, essa paróquia. Então ele falou que ia setorizar. E setorizando, nós morávamos, né, na Santa Veridiana, ele falou, vocês moram lá, vocês não têm que vir para a matriz, vocês vão ser igreja lá onde vocês moram. Na época ainda não existia nenhum dos dois conjuntos. Éramos só duas ruas principais. A que eu moro, a Santa Veridiana, e a Marquês dos Santos, que hoje é a rua do conjunto Santa Veridiana. Então, a partir dali, nós construímos a SEB. O Alaí, ele, de início, ele não entrou de cabeça, não, sabe? Ele ficava muito mais na matriz, porque ele foi criado ali, então, para ele era mais cômodo, né? Então, nós começamos a atuação na SEB, assim, reunindo. Na verdade, começou em 92, com um tema da campanha Fraternidade, Juventude Caminho Aberto, e a partir daí essa campanha da fraternidade era encontro nas casas, e umas irmãs que moravam, né, na paróquia disseram assim, não, cada um vai fazer essa campanha dos seus vizinhos. E foi o que nós fizemos, eu mais algumas pessoas que já iam na matriz, e fomos fazer, e a partir daí juntamos, né, a família. Fizemos os encontros, eram 6 encontros, e no final do encontro eles disseram assim, vamos continuar reunindo, é tão bom. Foi tão bom a gente sentar, conversar, né, bater papo, não só sobre o tema da campanha, mas sobre a nossa vida ali, porque éramos vizinhos, mas nós nem
nos conhecíamos direito. Eu só conhecia de vista, de nome. E a partir desses encontros a gente começou a integrar nossas vidas, né? Saber que a nossa história precisava um do outro. E aí nasceu a SEB, sim, a partir daí. Aí nós não tínhamos sede, não tínhamos nada, então as reuniões eram nas casas. E surgiu a ideia, quando começou a surgir o conjunto, da gente alugar uma casa, alugamos, não deu certo, aí ficamos no quintal lá da minha sogra. A SEB funcionou bastante tempo lá no quintal da minha sogra. E ali tinha tudo ali, assim, em relação à igreja. Tinha missa, tinha catequese, tinha jovens que se reuniam. E a partir da igreja começou. E com mutirões, a gente, quando surgiu o conjunto, a gente ocupou um espaço do conjunto, que até hoje está problemático. Porque querem, o prefeito Crivella, quando entrou, começou a cobrar aluguel do terreno para a gente. A gente até hoje paga um absurdo de aluguel, a gente não consegue se livrar disso, mas a gente ocupou. E por ordem do cônego Mazini, que ele falou assim, vocês reúnem aqui, vocês fazem a atividade de vocês aqui, então constrói a igreja aqui. Igreja-templo, né? Uhum. Aí nós construímos lá a sede, que na minha visão, né, nem todos pensam assim, é um salão. Agora a gente fez até uma fachada de igreja, mas antes não tinha essa fachada. É um salão onde a gente reúne vários trabalhos. Quando faz almoço ali é salão de almoço, quando tem projeto social ali é espaço de projeto, quando tem missa é espaço da missa. Então foi assim que a gente construiu a SEB. O Alaí, ele sendo ministro da Eucaristia, ele estava sempre, ele que celebrava quando o padre não vinha. Nós só tínhamos missa uma vez no mês. Então, a partir daí, a gente começou a construir junto, porque ele estava construindo uma outra SEB, mas depois a outra SEB passou para uma paróquia, fez umas mudanças lá, ele ficou mais atuante conosco. Mas ele sempre foi uma liderança assim, muito enfática, né? Muito... Semana passada até vivi um momento que eu senti muita falta dele. Porque desculpa. Tudo bem, no seu tempo. Devido nós termos dado início ao trabalho, até hoje está continuando lá, as pessoas sempre falam que nós somos dono da igreja. Né? Falar aí era dono da igreja, que agora eu sou dono da igreja. Mesmo periodicamente nós fazemos eleições para eleger os que representam, né, um colegiado para tocar os trabalhos. Mas eles me veem como dono da igreja, porque tudo que querem vão a mim. E semana passada houve uma situação que me deixou muito abalada, porque morreu um menino no bairro, na rua da igreja, e eles queriam velar, né, dentro da igreja, e eu falei que não podia, porque a gente segue, né, normas, segue ordens superiores, e eu falei que só com ordem do padre, e as pessoas não gostaram e ficaram muito revoltadas, porque eu falei que era só com ordem do padre. E como era um dia que complicação burocrática lá da igreja, eu não estava com facilidade de falar com o padre, mas mesmo assim eu cheguei aos coordenadores e falei, fala com o padre, tenta falar com o padre para resolver essa situação. E né, a coordenadora ligou, né, até que a minha filha ligou, falou, padre, mas já tinha resolvido. Mas eu fiquei muito mal, porque as pessoas ficaram revoltadas comigo, né? Como se eu fosse a igreja. E não... Eles não entendem, né? Que existe toda uma burocracia. Mesmo sendo SEB, né? A gente tem que seguir normas. Então, a SEB está lá. A gente não... Muitas pessoas que deram início não estão mais, né? Ou já faleceram, ou mudaram para outro estado, ou mudaram mesmo de religião, né? Não acredita mais no projeto. E
o meu papel da SEB é esse. Eu fiquei até me questionando muito com esse episódio que aconteceu. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho que me afastar para que a SEB, né, sei lá, ganhe uma nova cara, não sei. Eu fiquei muito balançada, até mesmo com a minha fé. Porque a minha intenção é sempre ajudar, mas com esse episódio, eu acho que assim, eu acho, será que eu estou atrapalhando em vez de estar ajudando? E a falta da Laís, tudo isso juntou esse sentimento assim meu, porque nós éramos muito parceiros em tudo. A gente discutia tudo que ia acontecer, assim, às vezes eu não concordava com ele, ou às vezes ele não concordava comigo. Então, eu tinha que me apoiar, né? Assim, às vezes eu não concordava, ele falou, não, ele sempre falava, não, mamãe, vamos fazer assim, que assim vai dar mais certo. Aí mesmo não concordando, eu aceitava as ideias dele, porque ele era uma pessoa que não sabia dizer não. Então, com essa história de não saber não, dizer não, ele era visto assim, né? Com a pessoa que resolvia tudo. Eu falava, amor, não, a gente não resolve tudo, né? Mas ele era mais assim, impetuoso, ele não seguia, né? Eu acho que se fosse ele, mesmo sem autorização do padre, ele teria dito sim, pronto, acabou. Se o padre achasse ruim, já tinha resolvido. Mas eu não, eu acho diferente. Eu sou muito assim, não, tem regra, eu tenho que seguir a regra. Eu não sou muito de infringir regras, não tenho muito essa coragem de ficar infringindo regra. E eu lembro a primeira vez que ele foi na minha casa, quando meu padrasto conheceu ele, ficou muito bravo, né? Porque assim, o que esse homem branco vai querer com Nicinha, né? Que ele me chamava. O que ele vai querer com Nicinha? Ele quer bagunçar, né? E ele não, a princípio não gostou dele, porque achava que um homem branco vai se envolver com uma mulher que ele falava, uma mulata, né? E, ao mesmo tempo, o Alaí é de descendência italiana. Eu não conheci o pai dele, mas disse que o pai dele era muito racista, né? E na família dele, ele tinha um irmão que me chamava de Chocolate. Então, esse aprendizado, nossa, assim, essa questão racial, foi uma coisa assim muito interessante, porque ele começou a conviver com a minha família, né? Da minha família, só eu que sou negra, mas meu pai era branco. Então, meus irmãos são negros, porque só eu sou filha do meu pai e meus outros irmãos não. Então, essa convivência dele, né, com a minha família e eu com a família dele, a gente começou, eu principalmente, comecei a entender o que era racismo. Por quê? Essa questão do chocolate, né? De me apelidarem de Chocolate, eu não me preocupava. E ele tinha uma brincadeira que eu sei que não era por maldade. Ele falava muito do meu cabelo. Quando a gente fazia bate-papo junto, né? Ele, com aquele jeitão brincalhão dele, ele sempre ficava reclamando dos meus bobs, né? A questão do meu cabelo. E a princípio eu não ligava. Depois eu comecei a achar ruim com ele. Porque eu comecei a mostrar para ele que aquilo era racismo. E ele começou a aprender. E começou a gostar de conhecer, né, a história de racismo, de preconceito. Porque acho que nem ele percebia que ele tinha, né, esse preconceito, porque vinha da família. Eu lembro que eu escutei da mãe dele uma vez falar de um parente meu. Falou assim, fulana é negra, mas né? Mesmo negra é muito boa. Você por que negro não é bom, né? Então,
esse nosso aprendizado de relação étnica, racial, né? Essa questão aí, eu fui aprendendo a conhecer o racismo e combater o racismo. Porque na época, quando ela falou isso, aquilo me incomodou, mas eu não tinha argumento, não tive argumento para rebater. Mas aquilo incomodou, né? E nós ficamos casados 35 anos e nossa relação foi muito de companheirismo. Nossos projetos, né? Sempre sentávamos na mesa e discutimos. Eram muito divergentes, mas no final a gente conseguia. Eu tiro isso até pela nossa casa, porque nós construíamos e na época nós íamos fazer a fachada, a varanda. Ele queria toda de tijolo, eu queria toda de madeira. E depois de muita discussão, aí eu disse, então vamos fazer metade tijolo, metade madeira. E assim tá lá. A nossa casa que eu amo muito. E eu acho muito linda a nossa casa. E fruto de dois ideais, né, bem diferentes, mas que a gente conseguiu chegar a um denominador comum, e isso ficou o que ele queria e o que eu queria. E tudo na vida nossa foi nessa forma, né? Mesmo a gente discordando, a gente conseguia pegar um pouquinho de que cada um queria para a gente chegar a um consenso. Então, e nossa relação, eu lembro que ele sempre falava assim, oh, que mulher guerreira. Ele sempre me chamava, né? A minha morena guerreira. Porque quando criança, eu sempre gostei de estudar, mas minha mãe analfabeta, família, né? Ninguém dava valor ao estudo. E com isso eu não estudei de pequena, né? Estudei já de adulto. E eu sempre sonhava em fazer faculdade, e ele sempre me dava força, ele sempre me incentivava. E com 46 anos eu prestei vestibular para a UERJ e cursei Ciências Sociais. E isso, sabe, ele ficou mais feliz que eu, né, pela minha conquista. E me ajudava muito com os meus filhos também, que já eram adultos, já eram jovens, né? Ele me ajudava muito. Numa fase que ele ficou desempregado, que eu voltei a trabalhar. Porque eu, quando jovem, com 14 anos, eu fui ser doméstica. E trabalhei com a família até hoje, né? A gente tem relação, porque eu trabalhei até casar. Não consecutivamente, mas eu ia, ficava um tempo, voltava e saía, depois voltava. Eu sei que com essa família eu fiquei esse tempo todo trabalhando. E amor, né, ele assim, quando a gente construiu a SEB, ele estava numa fase, estava desempregado, eu acho, na época. Então ele se dedicava bastante, nessa época eu estava trabalhando bastante, então a gente fez esse revezamento, né, eu me afastei um pouco, e ele deu continuidade. Foi aí que ele, acho que, pegou mais amor pela SEB, né? Quando eu estava nessa fase trabalhando muito. E nós, na nossa casa, eu não me lembro o ano, mas a gente acolhia vários jovens para fazer retiro da igreja. Os jovens queriam fazer um retiro, mas não tinha lugar. E falaram, lá em casa tem espaço. Quer dizer, não era uma casarona, mas tinha espaço ao entorno, né? Tinha quintal. A proposta é que os jovens levassem barraca, na hora chegava todo mundo sem barraca. E a gente tinha que se virar, né? Inventar jeito para eles se acolherem lá. E por bastante tempo a gente acolheu esses jovens, foi aí que veio o apelido de papai e mamãe. Por quê? Porque eu e ele, quando eu tive meu primeiro filho, a gente passou a nos tratarmos assim, né? Pai e mãe. E os jovens até hoje chamam, né, de papai e mamãe. Então, essa acolhida desses jovens lá em casa
assim, a casa era um deles. Meus filhos mesmo saíam, né, iam para casa da minha mãe e eles ocupavam toda a casa. E sempre se sentiram muito em casa. Então, quando esses jovens, aqueles que não tinham mãe, né, não tinham apoio em casa, iam lá para casa e chorar seus conflitos. E já teve tempo de jovens querer ficar lá, dormir lá. E nessa época também eu sofri muito, porque começou a surgir ciúmes, né, dos pais, quem tinha pais, e vários boatos. Até de eu aliciar jovens, surgiu esse boato. E é muito doloroso, né? Você tá ali fazendo uma coisa assim que você acredita e de repente as pessoas começam a te pré-julgar de uma coisa que totalmente sem sentido. Então nós juntos, a gente construía, né, assim, nossa família e uma família de igreja. A maioria desses jovens agora, cada um tá, né, seguiu o seu caminho e a gente fica feliz, porque todos eles, eu não tive notícia de nenhum jovem que se foi para a vida do crime ou se, como diz, né, desviou do caminho. Nem quer dizer que seja o caminho de igreja, mas o caminho de uma pessoa que vive com dignidade, que muitos realizaram, né, seus projetos de vida. Acredita na comunidade como uma rede. Acredita e ainda se acha, ainda vê lá como apoio, né? Sabe que a casa tá lá e amor já se foi, mas eu tô lá ainda. E de braço aberto, acolhendo aquele que precisa, que chega lá. Eu não tenho aquela vivacidade dela ainda, eu sou mais fechada, mais seca. Aquele tradicional dele, ô jovem. Então, ele sempre foi muito assim, né? Eu falava, você é um fanfarrão. Às vezes ele prometia as coisas se garantindo na minha ação, né? Eu falei, como é que você faz uma coisa dessa? Você faz as coisas sem falar comigo, mas ele sabia que eu ia apoiar tudo que ele fazia. Então a gente viveu assim, sempre se apoiando um ao outro. Tivemos conflitos, tivemos problemas de desemprego na época, foi muito doloroso, né, para nós. Mas aí eu não perdi tempo, fui nessa família que eu era empregada doméstica e pedi ajuda e voltei a ser doméstica. Aí depois melhorou, saí. E agora para terminar a faculdade também, eu voltei para essa mesma família para cuidar do filho dessa família, né? Então, uma família que faz parte aí da sua história. Faz parte da minha história. Inclusive, foi ela que me denominou como Eunice. Porque eu cheguei na casa dela com 14 anos, ela perguntou, qual é o seu nome? Aí eu falei, Nicinha, que como todos me chamavam. Ela falou, Nicinha de Eunice? Eu falei, Eunice. Fiquei Eunice até hoje. Mas é uma família assim, que eu assim, aprendi muito. Inclusive, quando eu estava na universidade, que eu estava lá, eu lembro que eu era como se fosse um troféu. Porque todo mundo que chegava, ela me apresentava. Ah, Eunice está na universidade pública, Eunice está fazendo faculdade. E a partir daí nós começamos a ter conflitos. Por quê? Porque antes eu era muito submissa. E à medida que eu comecei a ter um esclarecimento de muitas coisas, aí eu já questionava e contestava muitas coisas. Inclusive, nossa última discussão foi quando eu tomei a vacina agora, que eu botei uma placa dizendo Lula 2022 e fora Bolsonaro. Ela ficou possessa comigo, porque eu postei para ela. Mas aí a gente discutiu, né? Pede igualdade e ela detesta PT e sabe que eu sou petista. E de uma menina, né? Muito subserviente. Hoje eu já discuto com ela, pede igualdade, porque eu consegui, né, ter uma trajetória que não fiquei parada no tempo como doméstica, né, como
Não que ser doméstica seja uma coisa ruim, não, é um trabalho, né? Hoje regulamentado como qualquer outra profissão. Mas a gente sabe que as elites sempre, né, viu as domésticas como pessoas que estão ali para servir. E a amor não aceitava, né, que eu trabalhasse, mas devido à necessidade, eu falei, não, é o trabalho que eu sei fazer, então eu vou. Eu trabalhei em outros lugares também. Trabalhei num abrigo de crianças, trabalhei por 8 anos. Mas não sei por que, carga do destino, sempre eu acabo voltando para essa casa. Ela sempre falava, assim, Eunice, que incrível. Sempre que eu estou numa situação difícil, ou você, a gente sempre fica junto. E a amor sempre apoiava, né? Apoiava isso. A gente, quando eu voltei a trabalhar, ele, não, eu vou dar um jeito. Eu falei, não, amor, não é vergonha, eu não sinto vergonha de ser doméstica. O importante é eu ter o sustento, né? E nunca senti vergonha, não, de ser doméstica, não. Hoje eu sou professora, mas já fui doméstica. E as últimas palavras que a gente teve antes dele falecer, eu estava fazendo a pós. Uma pós é História da África e Afrodescendência. E ele, nossa, ele estava mais feliz do que eu. E foi muito difícil eu escrever minha monografia para essa pós, né? Porque eu lembrava o tempo todo dele feliz com a minha trajetória. E isso ser interrompido assim, sabe, bruscamente, foi muito difícil para mim. Muito difícil. Aí hoje eu sinto muita presença dele, né? Comigo, quando estou sozinha, mas aquela coisa da gente estar conversando. A gente conversava muito sobre política, isso, assim, não tem nem mais aquele parceiro, né? Conversa, que a gente acreditava no mesmo projeto de político, e ele estava ultimamente trabalhando com político. Aí eu sinto muita falta, né? Dessa conversa que a gente tinha sobre o país, né? Discutir o país, discutir a igreja. Isso para mim sabe? Eu sinto que assim, né? Na época eu fiquei muito mal, fiz terapia, mas eu sinto que eu ainda devo ter alguma missão aí pela frente, né? E vou construindo, tentando dar continuidade àquilo que a gente construiu junto, né? Não só na nossa família, mas na comunidade, na sociedade também. Então quando ele faleceu, meu filho falou uma coisa assim, que ele era o branco mais negro que ele já conhecia. Com certeza ele está muito feliz com a senhora firme, apesar da dificuldade de perder um companheiro. Não perder, né? Deixar de estar ali no seu dia a dia. E ele via a morte assim de uma forma assim muito bonita, que ele falava assim, fulano está em outra dimensão, né? E ele também está em outra dimensão, né? Construindo, não sei como é outra dimensão, mas eu acho que ele continua o trabalho, se é que existe, né? Essa continuidade. E eu continuo aqui, né? Continuando o trabalho também. Às vezes a gente cai um pouquinho, mas a gente escorrega, né? Eu acho assim, quando eu comecei a me converter ao catolicismo, tinha uma irmã que falava assim, que o cristão, ele não cai, ele escorrega apenas. E ultimamente vai dar uma escorregada aqui, escorregada ali, se levanta e continua a caminhada.